Bom dia aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Nova Campina, mas também um bom dia, um ótimo domingo para todos aqueles nossos irmãos e amigos de outras IPBs, de outras denominações, de outras localidades que têm acompanhado as nossas devocionais, têm sido edificados pela Palavra do Senhor. Que esse dia seja um dia de aprendermos do nosso Deus, de nos aproximarmos mais dele, de não usarmos para coisas que não edificam, mas que o dia do Senhor seja usado para o louvor, para a honra, para a glória do nosso Deus, para aprendermos dele. Os irmãos podem notar que nossa igreja mais uma vez está vazia, seria o momento da escola dominical e infelizmente nós temos que nos adaptar a isso, mas oramos muito ao Senhor que esse momento seja bastante breve, que logo estejamos juntos. É evidente que essa nova ferramenta que tem sido usada de maneira muito sábia por muitos pastores, muitas igrejas, que é as lives, os cultos transmitidos pela internet, tem sido uma bênção de Deus, mas a vontade de estar junto da igreja também é muito grande. Que Deus continue usando essas ferramentas para falar à igreja, mas que também nós logo estejamos como igreja reunida, como corpo de Cristo, para adorar, para aprender dele. Ore em favor disso também. Nós vamos cantar esse cântico, diz: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas então é o momento de clamar o nome de Jesus, e ele nos ajuda a carregar a cruz. Pensamos em olhar para trás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos
que cremos que Deus nos ajuda nessa caminhada, Deus nos ajuda a carregar a cruz e é nisso que nós colocamos a nossa esperança. Nosso estudo dessa manhã vai ser no Evangelho de Mateus, capítulo 6, um texto muito conhecido, um texto que traz para nós a oração do Senhor, a oração que Jesus nos ensinou, a oração em que muitas igrejas encerram o seu momento de escola dominical, sua reunião de oração, com a oração do Pai Nosso, Mateus 6, a partir do versículo 9, especificamente até o versículo 13. Nós vamos usar como material de apoio esse livro que eu gostaria de sugerir a quem quiser se aprofundar no estudo da oração do Pai Nosso, chama justamente o Pai Nosso, o reverendo Hermsten Maia Pereira da Costa, e é um livro que com toda certeza vai ajudar a quem quer aprender mais sobre a oração que Jesus nos ensinou. E pensando nisso, nós queremos fazer a leitura desse texto, da oração do Pai Nosso. É uma primeira parte do nosso estudo. Nós vamos usar aí muito tempo ainda para trabalhar todas as questões retratadas aqui nesse texto. Então, hoje é uma questão introdutória, mas vamos pensar um pouco a respeito. Mateus 6, a partir do versículo 9, diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você puder ir na sua casa, onde você está, fechar os seus olhos, nos acompanhe nessa oração. Amado Deus e Pai, pedimos a tua bênção sobre toda a igreja, sobre todos aqueles que nos acompanham nesse momento, seja o momento em que estiverem fazendo a sua devocional, que o Senhor os abençoe, edificando os seus corações com a tua palavra. Senhor, também intercedemos e oramos pelo nosso país, por todos os países que vêm sofrendo essa situação de pandemia, que o Senhor seja misericordioso para conosco e abrevie todo esse tempo. Em nome de Jesus também pedimos pelas escolas dominicais que estão sendo realizadas, que o teu povo seja edificado, que o teu povo não perca, Senhor Deus, o desejo, a vontade de aprender de Ti. Nós suplicamos que o Senhor cuide de nós, que esse dia seja voltado para glorificar, honrar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a oração do Pai Nosso é uma oração muito conhecida. Sejam cristãos de qualquer denominação, seja até mesmo não cristãos, devem ter ouvido, devem ter tomado ciência e conhecimento da oração que Jesus nos ensinou. E é a respeito dessa oração que nós queremos aprender um pouco, mesmo porque nós somos convocados a orar. O povo de Deus tem que ser um povo de oração. Orai sem cessar, é aquilo que a palavra de Deus nos diz. É lógico que muitas vezes compreendemos a oração, talvez um tanto de modo equivocado, né? Como eu tenho às vezes ensinado e falado aqui à igreja, a oração não é meramente uma ferramenta de petição de coisas, de conseguir coisas materiais. A oração reflete a sua intimidade com Deus. Olhando especificamente para o texto aqui, e para o texto imediato, o contexto imediato, Jesus, ele ensina a sua oração como um contraponto a outras orações. Ele começa dizendo, portanto, ou seja, a partir de então, aquilo que ele vai dizer vai diferir, vai ser diferente de outras orações que eram conhecidas naquela época. Ele, como se dissesse, agora vocês vão fazer diferente. Diferente de quem, afinal de contas? Nós vemos duas coisas aqui no texto, no contexto, né? No capítulo 6, versículo 5, ele vai dizer para que não se faça a oração como os hipócritas.
Primeira diferenciação. Hipócrita é aquele que pensa de uma forma, mas age diferente. Hipócrita é uma palavra que designa muitas vezes a falsidade. Ele vai falar que muitos naquela época, os fariseus principalmente, gostavam de orar para serem vistos, para receberem os aplausos. O versículo 5 dá uma ideia disso. Não era uma oração de humildade, mas uma oração que não era voltada para os céus, mas era voltada para os olhos da terra. E Jesus diz que a oração deveria ser feita com intimidade com Deus. Segundo ponto aqui, que a oração deveria ser diferente da oração dos gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, aqueles que não observavam a palavra do Senhor, muitos estrangeiros que tinham o hábito de ficar repetindo e se repetindo. Aqui ele vai dizer aqui, não useis de vãs repetições. Os pagãos, tentando comover as suas divindades, ficavam repetindo e se repetindo as suas angústias, os seus problemas, para que de alguma forma os seus deuses pudessem atendê-los. A palavra repetir aqui, ela tem ideia de falar sem sentido, de balbuciar, de falar futilmente, de tagarelar. Os pagãos ali da cidade de Éfeso, como é retratado ali no livro de Mateus, eles ficavam repetindo, grande Diana dos Efésios, e repetiam ali por horas a fio, como se isso fosse uma forma e ferramenta daquela deusa poder ouvi-los. Então, duas questões em primeiro lugar. Jesus vai dizer, a oração de vocês será diferente dos hipócritas, que oram para se aparecer, e dos gentios, dos pagãos, que falam, tentando vencer a sua divindade pelo cansaço. A partir de então, Jesus vai falar como deve ser a oração. Em primeiro lugar, que nós devemos pensar um momento. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a nossa palavra antes que nos chegue à boca. Nós devemos orar não para mudar o coração de Deus, mas para expressar aquilo que precisamos, mas também uma certeza absoluta de que Deus conhece as nossas necessidades. Nós precisamos nos colocar em oração diante do Senhor, diante de um Deus soberano que conhece todas as coisas. Jesus vai dizer, portanto vós orareis assim, Pai nosso. Quando você ora, você não está se dirigindo a alguém distante, encastelado em alguma área, alguma região do cosmos. Você se dirige ao Pai, ao nosso Pai, aquele que está cuidando de nós. Quando nós falamos que a nossa oração não muda o coração de Deus, a nossa oração amolda o nosso coração à vontade dele, nós não estamos falando aqui de um Deus indiferente. O salmista vai dizer, clamou esse aflito e o Senhor respondeu. Esse Pai está atento às vozes dos seus filhos. Deus sabe e conhece as nossas necessidades. Lembre-se disso quando você for fazer a sua oração. Deus, o nosso Pai, conhece aquilo que você precisa. Então, quando oramos,
nós nos colocamos na humilde posição de filhos, dizendo: Pai, preciso disso. Mas também com o coração submisso à vontade do nosso Deus. A nossa oração, ela deve ser uma oração reverente. Pai nosso que estais nos céus. Essa expressão não significa que você sabe localizar onde Deus está. Essa expressão não significa um ponto geográfico. Essa expressão significa que toda a glória é dada ao nosso Deus soberano. Então a nossa oração humilde se dirige àquele que é dono de todas as coisas, aquele que pela palavra do seu poder fez surgir do nada tudo aquilo que existe, Deus Todo-Poderoso. A expressão estar no céu implica dizer que nós somos reverentes e nós reconhecemos a glória do nosso Deus. A oração inicia mostrando a intimidade que temos com o Senhor. Deus não está distante, mas também ela dá continuidade, mostrando e reconhecendo que Deus é glorioso. A segunda coisa aqui que nós vemos é: santificado seja o teu nome. A reverência que nos leva a reconhecer a glória do Senhor também nos leva a nos reconhecer como pecadores e que Deus é absolutamente santo. Em Deus não há sombra de mentira, de erro e de engano. Deus é puro. Nós, em nossas orações, precisamos compreender isso. Quando Isaías tem aquela visão maravilhosa ali no capítulo 6, da glória do Senhor no seu alto e sublime trono, ele também olha para si mesmo e diz: eu sou pecador, os meus lábios são impuros. Então reconhecer a glória de Deus é também reconhecer a sua santidade. Nós vivemos tempos de muita irreverência. Nós vivemos tempos em que não cuidamos da maneira como nós nos dirigimos ao Senhor. É preciso entender que aquele que se ajoelha em oração, se ajoelha diante de um Deus glorioso e totalmente santo. No Salmo 25, versículo 14, e se você está com a sua Bíblia em mãos, faça a leitura lá, abra lá no Salmo 25, versículo 14, vai nos dizer assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nós vemos o nome de Deus, o nome do Senhor, sendo falado de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem um pingo de reverência. E o temor aqui, a palavra temor, não é medo, não é pavor, é respeito. A intimidade do Senhor é para com os que o temem. Ter intimidade com Deus a ponto de dizer a Ele: Senhor, eu preciso muito disso. É ter respeito ao Senhor, ter respeito ao nosso Deus. Nós também compreendemos no texto, no versículo 10, ele vai dizer assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Nós falamos um pouco a respeito disso já no início, mas é preciso reiterar isso, que um coração que se aproxima do Senhor, que se aproxima de Deus, ainda que muitas vezes com uma lista de questões, de pedidos, em favor da família, em favor da saúde, do emprego, do sustento, do relacionamento, é preciso compreender que a vontade de Deus é sempre soberana e o nosso coração é que tem que estar submisso a essa vontade. No Salmo 40, versículo 8, se você está com a sua Bíblia também, faça essa leitura: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a sua lei, a tua lei. Muitas vezes a gente quer tantas coisas do Senhor,
Mas quando a Bíblia nos orienta, a gente se afasta. Quando a Bíblia diz conserta o seu caminho, a gente fala que a religião é castradora. Nós queremos nos aproximar do Senhor em oração, mas precisamos estar submissos, desejosos de fazer a vontade de Deus. E por quê? Porque muitas vezes aquilo que é vontade sua não é vontade de Deus. Muitas vezes aquilo que você pede não é aquilo que Deus vai conceder. Isso às vezes gera frustração em muitos corações. Pastor, mas eu peço há tanto tempo por isso. Deus não me ouve. Deus se esqueceu de mim. Não. Será que não é o nosso coração que está resistente, insubmisso à vontade de Deus? Seja feita, faça-se a tua vontade. E novamente a expressão da glória e soberania de Deus aqui, assim na terra como no céu. Deus não está isolado, mas Deus é presente em todo lugar, e em todo lugar, em todas as esferas, é a vontade de Deus que prevalece, que sejamos submissos a isso. Irmãos, e aí vem o versículo 11, que eu vou encerrar comentando o versículo 11, porque como dissemos, essa é apenas uma questão introdutória, inicial desse estudo. A gente pretende continuar com ele, e Deus o queira, com a igreja tendo a presença física dos irmãos conosco aqui para aprendermos juntos. Eu vou encerrar com o versículo 11 que diz: e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele pede o básico. Ele não pede nada para o seu próprio deleite. Como diz a palavra de Deus, vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar, para desfrutar os seus prazeres. Jesus está nos ensinando a pedir aquilo que é básico para a nossa sobrevivência, o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso para acumular para outros dias. Por quê? Porque Deus a cada dia renova a sua misericórdia em nosso favor. Mas uma outra questão importante aqui, e com isso pretendo encerrar esse momento de estudo: o pedido. Só aconteceu, só apareceu, somente surgiu na oração depois de se reconhecer Deus como glorioso Pai, aquele que está nos céus, comandando todas as coisas, dirigindo a história, e nada nesse mundo lhe escapa à atenção e ao controle. Também a consciência de que esse Deus é absolutamente santo. Nós precisamos ser reverentes ao Senhor, precisamos temer ao Senhor. Já há muito tempo, um dos meus amigos em uma das igrejas pelas quais passei me disse: pastor, sabe qual é o problema de muitas igrejas nos nossos dias? Falta de temor ao Senhor. Mas também submissão. Faça-se a tua vontade. Antes de pedir, e Deus não nos impede de pedir, o próprio Jesus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Mas antes de tudo isso, reconhecer Deus como todo glorioso, soberano no céu e na terra. Reconhecer que é a vontade dele que prevalece, não a nossa. Reconhecer que esse Pai que tem intimidade com aquele que o teme é santo em absoluto. E só então expormos diante dele aquilo que está no nosso coração, aquilo que viemos apresentar como pedido ao nosso Deus. Quero encerrar aqui e pedir que os irmãos leiam e estudem. Se possível, adquiram esse livro que nos traz muitos ensinamentos a respeito desse texto.
Mas acima de tudo, coloque a sua vida em oração diante de Deus, coloque a sua igreja em oração diante do Senhor, a sua família. Reconheça: Deus é glorioso, reconheça: Deus é santo, reconheça que a vontade dele prevalece. E aí coloque a sua vida em oração diante do nosso Deus. Deus te abençoe, Deus cuide, Deus guarde a sua vida, a sua família. Ore em favor desse momento que estamos passando para que ele seja muito breve. Não se acomode à situação que estamos vivendo. É maravilhoso saber que muitas famílias estão diante do celular ou diante do computador, fazendo o seu culto familiar, acompanhando as explanações, as explicações e estudos. Mas não se acomode. O corpo de Cristo precisa e estará junto, muito breve, para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua igreja, a sua cidade. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Se você quiser, fique à vontade para compartilhar esse estudo com seus amigos, seus irmãos e a sua família. Em nome de Jesus. Um ótimo domingo para todos.